Era um dia cinzento e abafado, quando a família Monteiro se reuniu no salão principal da casa de seu patriarca, Antônio Monteiro. O homem, conhecido por sua fortuna e discrição, havia falecido repentinamente, deixando para trás 3 filhos. Cláudio, o mais velho, sempre prático e direto. Helena, a do meio, sensível e conciliadora. E Márcio, o caçula impulsivo e ambicioso. Apesar do luto, a atmosfera no velório era carregada não apenas de tristeza, mas também de tensão. O caixão repousava no centro do salão, cercado por coroas de flores luxuosas. Amigos da família e conhecidos murmuravam condolências em um canto, enquanto os 3 filhos se reuniam no outro. Ninguém havia tido tempo de absorver completamente a perda de Antônio, mas a conversa logo desviou para o que parecia ser inevitável: a herança. "É claro que eu vou cuidar da casa principal", disse Cláudio, cruzando os braços. "Sempre estive ao lado do papai, ajudando a administrar os negócios." Helena olhou para ele, visivelmente incomodada. "Cláudio, mal tivemos tempo de processar o que aconteceu. Você já está pensando em dividir os bens?" Márcio não perdeu a oportunidade de se intrometer. "E por que não? Não é como se papai tivesse sido claro sobre o que queria. Nós precisamos resolver isso logo. Além disso, eu tenho meus planos e não vou ficar de fora." Helena suspirou profundamente. A ideia de transformar o velório em uma discussão sobre a fortuna do pai lhe parecia revoltante, mas ela sabia que seria impossível conter os irmãos. Enquanto a briga se intensificava, um velho amigo da família, o advogado, Dr. Figueiredo, chegou discretamente. Ele observou a cena por alguns instantes antes de se aproximar, ajustando os óculos no rosto. "Com licença, senhores", ele disse em tom firme. "Eu entendo que o momento é delicado, mas talvez seja prudente mencionar que seu pai deixou um testamento." A sala inteira ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o advogado. Testamento? Antônio nunca havia mencionado nada sobre isso. Cláudio foi o primeiro a romper o silêncio. "Um testamento? O papai nunca disse nada sobre isso para mim." "Nem para mim", acrescentou Helena confusa. Márcio, por outro lado, ergueu uma sobrancelha desconfiado. "E o que exatamente esse testamento diz?" Dr. Figueiredo limpou a garganta. "O conteúdo será revelado após o enterro, conforme as instruções do seu pai. Até lá, peço que respeitem o momento de luto." Mas o pedido de respeito parecia ter caído em ouvidos surdos. A tensão entre os irmãos só aumentou, e o que deveria ser uma despedida digna para Antônio Monteiro tornou-se o começo de uma disputa acirrada, cheia de intrigas e desconfianças. Dia do enterro chegou com uma atmosfera ainda mais sombria do que o velório. Os irmãos, agora ainda mais desconfiados uns dos outros, tentavam manter as aparências diante dos convidados, mas não podiam esconder completamente o desconforto. As palavras do Dr. Figueiredo ecoavam em suas mentes. Um testamento que poderia mudar tudo. Após a cerimônia no cemitério, os irmãos voltaram para a mansão da família, onde o advogado os esperava em um dos escritórios do 2º andar. A sala era ampla, com estantes cheias de livros e um retrato imponente de Antônio Monteiro pendurado na parede. Dr. Figueiredo estava sentado atrás de uma mesa de mogno, segurando uma pasta de couro preto. "Antes de começarmos, devo avisá-los que o testamento foi redigido há 2 anos, em sigilo absoluto. Seu pai foi muito claro quanto ao desejo de manter o conteúdo em segredo até após sua partida." Helena, sempre a mais cautelosa, perguntou: "E por que ele não compartilhou isso conosco antes? Você sabe os motivos dele?" Dr. Figueiredo hesitou por um instante antes de responder. Ele acreditava que o sigilo era necessário para evitar conflitos antecipados. Márcio soltou uma risada sarcástica. "Parece que não funcionou muito bem." O advogado ignorou o comentário e abriu a pasta, retirando um envelope lacrado. "Muito bem, vamos ao que interessa."
Ele quebrou o lacre com cuidado e retirou um documento. Os irmãos prenderam a respiração enquanto ele começava a ler em voz alta. As primeiras partes do testamento eram protocolares, mas então veio a declaração que deixou todos boquiabertos. Deixo minha herança para aquele dos meus filhos que provar ser digno dela, não por palavras, mas por atos. Para isso, organizei uma série de tarefas que deverão ser cumpridas, cada uma revelando um pouco mais sobre o verdadeiro valor da família e do caráter. Cláudio interrompeu, indignado. O quê? Isso é algum tipo de brincadeira? Dr. Figueiredo ajustou os óculos e continuou. O testamento detalha as instruções e as tarefas. Cada uma delas tem um prazo, e ao final de todas, o resultado determinará quem receberá a herança. Helena tentou manter a calma, mas estava visivelmente nervosa. Isso é muito injusto. Nós estamos de luto e agora precisamos disputar o que é nosso por direito. Márcio, porém, pareceu intrigado. Que tipo de tarefas? Isso parece coisa de filme. Dr. Figueiredo olhou para ele com seriedade. São tarefas que testarão sua integridade, compaixão e senso de justiça. Seu pai acreditava que esses valores eram essenciais para quem quisesse assumir o legado da família. A tensão na sala era palpável. Cada irmão estava perdido em seus pensamentos, tentando imaginar o que Antônio havia planejado. E assim, o mistério em torno da herança Monteiro estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe consigo um ar de expectativa e apreensão. Dr. Figueiredo convocou os irmãos para uma nova reunião na biblioteca, onde revelou o primeiro desafio deixado por Antônio Monteiro. O advogado segurava um envelope menor, selado com cera vermelha, com as iniciais do patriarca gravadas. Este é o primeiro desafio, anunciou o Dr. Figueiredo, colocando o envelope sobre a mesa. As instruções são claras. Cada tarefa deve ser cumprida individualmente, mas seus resultados serão avaliados de forma coletiva. O objetivo é testar a capacidade de vocês de trabalhar como uma família, mesmo diante de interesses conflitantes. Cláudio, sempre o mais pragmático, franziu a testa. E o que exatamente precisamos fazer? Dr. Figueiredo abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Primeira tarefa. Cada um de vocês deverá dedicar uma semana a um trabalho comunitário, ajudando aqueles que mais precisam. O propósito é ensinar a importância da empatia e do serviço ao próximo. Márcio bufou descrente. Trabalho comunitário? Isso é uma piada? Nós somos empresários, não assistentes sociais. Helena lançou um olhar repreendedor para o irmão. Márcio, essa era a vontade do papai. O mínimo que podemos fazer é respeitá-la. Dr. Figueiredo interveio antes que a discussão escalasse. As instruções são específicas. Cada um de vocês deverá escolher uma organização ou causa para trabalhar. No final da semana, vocês deverão apresentar um relatório detalhado sobre suas experiências. Cláudio suspirou profundamente. Muito bem, se é isso que precisamos fazer, vamos cumprir a vontade do papai. E assim, começava o primeiro teste para os filhos Monteiro, que aprenderiam que o legado de seu pai era muito mais do que apenas riqueza material. Começar logo. Quanto antes completarmos essa tarefa, mais rápido resolveremos esse impasse. Helena concordou, já pensando em onde poderia oferecer seus serviços. Ela sempre fora mais conectada com causas sociais e enxergava aquela tarefa como uma oportunidade de honrar a memória do pai, além de cumprir o que ele havia solicitado. Márcio, no entanto, continuou resmungando baixinho, claramente incomodado com a ideia. Naquele mesmo dia, cada irmão seguiu para buscar sua própria forma de cumprir o desafio. Cláudio entrou em contato com uma organização que oferece cursos de capacitação para jovens desempregados. Ele pretendia ajudar com consultorias financeiras e palestras motivacionais, aproveitando sua experiência no mundo dos negócios.
Helena, por sua vez, escolheu uma creche em uma comunidade carente, onde poderia auxiliar no cuidado das crianças e dar suporte às professoras sobrecarregadas. Já Márcio, após muita hesitação, acabou indo parar em uma cozinha comunitária, onde ajudaria a preparar e distribuir refeições para moradores de rua. Uma semana que poderia ter sido transformada de maneiras que nenhum dos três imagináveis. Cláudio, acostumado a lidar com planilhas e decisões corporativas, encontrou dificuldade em se conectar com os jovens nos primeiros dias. Porém, ao ouvir as histórias de superação de alguns deles, começou a enxergar os desafios de uma maneira diferente. Helena, sempre carinhosa e empática, criou rapidamente laços com as crianças e sabe o quanto elas precisam de atenção e cuidado. Márcio, por outro lado, foi confrontado com a dura realidade das ruas. A princípio, tentei evitar interações mais profundas, mas com o tempo se viu ouvindo histórias que o tocaram profundamente. No final da semana, os três irmãos voltaram à pensão para apresentar seus relatórios ao Dr. Figueiredo. Apesar das diferenças, cada um parecia ter passado por uma experiência significativa. Cláudio falou sobre como aprendeu a valorizar mais as histórias por trás dos números. Helena se emocionou ao relatar as dificuldades das crianças e o quanto se sentia grata por ter tido uma infância privilegiada. Márcio, embora relutante, admitiu que a convivência com pessoas em situação de vulnerabilidade o fez refletir sobre suas próprias prioridades. Parece que o primeiro desafio foi mais do que apenas uma tarefa, disse Dr. Figueiredo, com um leve sorriso. Seu pai ficaria orgulhoso de ver o impacto que isso teve em cada um de vocês. Mas lembre-se, esse é apenas o começo. Os irmãos se entreolharam, cientes de que ainda havia muito a ser enfrentado. E assim, com o termo do primeiro desafio, eles davam mais um passo em direção ao desconhecido, deixado por Antônio Monteiro. A noite caiu pesada sobre a mansão Monteiro, mas a tensão entre os irmãos parecia mais opressora do que a escuridão que envolvia a propriedade. Após concluírem suas respectivas tarefas comunitárias, os três se reuniram novamente na biblioteca para apresentar seus relatórios ao Dr. Figueiredo. O advogado, sentado com sua postura incorreta atrás da mesa de mogno, observava cada um deles com um olhar analítico, mas neutro. No entanto, o que deveria ser uma simples reunião de relatos se transformaria em um evento cheio de revelações e ressentimentos há muito tempo enterrados. Cláudio foi o primeiro a falar. Ele descreveu com precisão como passou a semana ajudando na administração de um asilo local, usando suas habilidades de gestão para organizar melhor os recursos da instituição. Enquanto conversava, seu tom era metódico, quase frio, como se estivesse reunindo um relatório corporativo. No entanto, o Dr. Figueiredo observou a ausência de qualquer emoção espontânea em suas palavras. Helena, por outro lado, se emocionou ao relatar sua experiência. Ela escolheu trabalhar em um abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio logístico, mas também uma escuta atenta às histórias relacionadas às mulheres. Foi transformador, disse ela, a voz embargada. A força delas me fez perceber o quanto tomamos nossas vidas por garantido. Quando chegou a vez de Márcio, ele hesitou. Trabalhei com uma ONG que distribui alimentos em comunidades carentes, disse ele, com um tom quase defensivo. Fiz o que foi pedido, mas não vejo como isso tem algo a ver com a herança. O advogado fez anotações cuidadosas enquanto cada um falava, mas antes que pudesse comentar, Cláudio interrompeu. Vamos direto ao ponto, Dr. Figueiredo. Quem ganhou esse desafio? Dr. Figueiredo alegre as sobrancelhas, surpreso com a impaciência de Cláudio. Este não é um concurso. Seu pai não pediu que vocês competissem. Ele queria que cada uma refletisse sobre o impacto de suas ações e sobre o que significa
Ser parte de algo maior do que vocês mesmos. Helena, tentando manter o tom conciliador, virou-se para Márcio. E você, Márcio? Como foi para você? Você sentiu que aprendeu algo novo? Márcio a encarou com um sorriso irônico. Sinto que perdi uma semana da minha vida, isso sim. Antes que a discussão pudesse escalar, o Dr. Figueiredo pegou um segundo envelope lacrado. Chegamos à próxima etapa, anunciou ele, desviando a atenção dos irmãos. O silêncio tomou conta da sala enquanto ele quebrava o lacre e lia o conteúdo em voz alta. O próximo desafio exigirá que cada um de vocês enfrente um medo ou reclamação do passado. A tarefa não será imposta. Você deve escolher livremente algo que evitará enfrentar durante suas vidas. Vocês terão uma semana para essa reflexão e ação. Helena ficou visivelmente inquieta. Medos e desculpas, isso é tão pessoal. Márcio, cruzando os braços, zumbiu. Parece que o papai virou um terapeuta agora. Cláudio, no entanto, permanece em silêncio. Seus olhos estavam fixos no retrato do pai, pendurados na parede. Ele sabia exatamente qual seria o seu desafio. Não um trabalho, não uma aprovação, mas paz. Ela fez uma pausa, emocionada. Foi isso que meu pai tentou me ensinar. Por fim, Márcio apresentou uma fotografia de sua guitarra vintage, um item que ele valorizava profundamente e considerava insubstituível. Ele a vendeu e doou o valor para uma instituição que cuidava de crianças carentes. Eu achava que ia me sentir vazio sem a guitarra. Mas quando vi o que o dinheiro dela proporcionou para aquelas crianças, entendi o que meu pai queria. Dizer sobre a importância de algo maior do que nós mesmos. Dr. Figueiredo ouviu com atenção, anotou cada relato e abriu o último envelope. Como advogado do Sr. Antônio Monteiro, minha tarefa era guiá-los até este ponto. Ele acreditava que a maior riqueza que poderia deixar para vocês era a chance de se tornarem versões melhores de si mesmos. Contudo, há uma última surpresa. Ele fez uma pausa, observando os olhares intrigados. Apesar de ter dividido a herança proporcionalmente aos desafios cumpridos, ele deixou uma cláusula adicional. Qualquer herdeiro que demonstrasse sinceridade e crescimento genuíno receberia uma parte igual dos bens, independente do desempenho dos outros. Os irmãos ficaram atônitos. O silêncio foi interrompido por Helena. Então tudo isso era um teste de caráter? Dr. Figueiredo assentiu. Exatamente. O Sr. Monteiro acreditava que o verdadeiro legado dele não era o dinheiro, mas os valores que ele queria passar para vocês. No final, a herança foi dividida igualmente entre os três. Contudo, algo mais significativo havia mudado: a relação entre eles. Pela primeira vez em anos, os irmãos conversaram honestamente, sem máscaras ou interesses. O que começou como uma disputa pela fortuna do pai, terminou como uma lição de união e autoconhecimento. Enquanto deixavam a biblioteca, Sr. Anselmo, o fiel mordomo, murmurou para Dr. Figueiredo: acho que o Sr. Antônio estaria orgulhoso, e ele estaria mesmo, pois o que ele deixou para trás foi muito mais do que uma herança. Foi a oportunidade de recomeçar como uma verdadeira família.